Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje vamos falar um pouco sobre os benefícios ou o porquê a gente deve fazer ou deveria fazer viagem astral. Depois da vinheta, vamos bater um papo sobre este assunto. Dois participantes aqui do nosso canal me perguntaram sobre qual é o objetivo de se fazer viagem astral, por que fazer a viagem astral e quais os benefícios disso. Não só aqui no canal, mas em outros lugares já me perguntaram a mesma coisa. Tá, mas por que você está fazendo isso? Por que você realiza estas experiências? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos deixar claro uma coisa, tá? Muitas pessoas começam a ter essas experiências de forma espontânea e, posteriormente, elas vão descobrindo, então, os objetivos e o porquê de estar realizando aquilo ali. Muitas pessoas dão continuidade, outras não dão bola e procuram deixar de lado as experiências. É a escolha de cada um. Assim como acontece também com a mediunidade, né? Tem muitas pessoas que têm a mediunidade muito aflorada, mas resolvem não dar continuidade, outras resolvem estudar e conhecer mais o assunto e dominar o assunto. Mas existem pessoas que vão atrás desta experiência e procuram desenvolvê-la. Diferente da mediunidade que falei agora há pouco, a projeção astral ela não depende de seres de outras dimensões para que ela aconteça. Ela é anímica, ela é um esforço pessoal e que a gente consegue desenvolver. Repetindo, tem pessoas que têm essa experiência espontaneamente e aí, né, tem toda uma facilidade maior, provavelmente por ter trabalhado isso em outras vidas, etc. Tem outras que estão ali buscando conhecer e experimentar. Para essas pessoas que estão buscando conhecer e experimentar, é muito mais fácil compreender os objetivos. Tá? Aquela pessoa que já tem essas experiências espontaneamente, ela vai automaticamente identificando isso. Mas existem alguns, então, objetivos que é legal a gente elencar, deixar para as pessoas pensarem o que acham, né, que é viável realmente nesses benefícios que a gente fala da projeção astral e tentar entender o porquê é legal praticarmos essas experiências. Então, eu tenho aqui alguns objetivos que eu coloquei no papel, tá? Primeiramente, é o reconhecimento da nossa multidimensionalidade. Nós ouvimos falar, nós que gostamos de estudar a espiritualidade, ouvimos falar da existência de outros planos, ouvimos falar sobre seres elevados, seres de outras dimensões, que habitam outras dimensões, mas fica tudo muito na teoria, muitas vezes. Né? Quando muito, se a pessoa tem mediunidade, ela consegue um contato, senão ela vai depender de contatos alheios, de médiums, para ter, então, uma notícia, por exemplo, de um parente que desencarnou, para ouvir falar de planos de existência, para ouvir falar de outros mundos. Com a experiência fora do corpo, você começa, então, primeiramente, reconhecendo essa multidimensionalidade que existe em nós, ou seja, reconhecendo, primeiramente, que nós estamos além deste corpo físico. E isso, por si só, já é algo fantástico. Você entender pela experiência empírica, ou seja, empírica no sentido de experiência prática, real, com você mesmo, de que você está além do que é apenas este corpo físico. Quando nós estamos na teoria, é muito fácil a nossa crença ser abalada. E crença porque a gente está crendo e não está experimentando. A nossa crença, então, ser abalada por
teorias de outras religiões que afirmam não, a vida após a morte não existe, acabou este corpo, acabou tudo, enfim, a própria ciência, né, muitas vezes nos fala esse tipo de coisa. Então, quando você apenas estuda teoricamente, a sua crença ela pode ser facilmente abalada por crenças contrárias. Quando você experimenta por si mesmo e está ali percebendo que existe algo além, então neste momento você não depende mais de crença. Você está vendo, você está experimentando por si mesmo. E aí essa consciência da nossa multidimensionalidade, ela aumenta muito, a gente começa a realmente se dar conta e parar para pensar e dizer, não, isso aqui não é bem assim, tem coisas acontecendo além daquilo que eu experimento com o meu corpo físico. Só este assunto já dá muito o que falar, mas para não me alongar muito, eu vou parando por aqui e vou tocando nos outros tópicos. Eu estou olhando para baixo aqui, pessoal, porque eu estou com a minha listinha aqui para não falar demais, né? A eliminação da tanatofobia, ou seja, do medo da morte. Aqui é um pouquinho mais complicado, tá, pessoal? A experiência fora do corpo em si, ela não vai lhe tirar totalmente o medo da morte, porque fica ainda aquele resquício ali do nosso pensamento racional, tentando compreender tudo. Então, o medo da morte, ele é algo que é natural para todos os seres humanos. Eu diria que é até o medo mais primevo que nós temos no nosso ser, né? É aquele medo íntimo que nós temos e que está muito ligado à nossa preservação como ser. Né? Então, o medo da morte, ele é um medo que é fundamental para que a gente possa também nos defendermos, nós possamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida, que é essencial, afinal das contas, nós estamos aqui neste planeta Terra para uma experiência física, né? Então nós temos que realmente cuidar do nosso corpo, preservar o nosso corpo. E o medo da morte ajuda nessa preservação. Como todo medo, ele também pode extrapolar virando fobias, né? E aí ele passa então a ser um problema na nossa vida. A projeção astral, a viagem astral, o desdobramento, ele nos auxilia a ir eliminando este medo, essa fobia que pode surgir através da compreensão direta, da experiência direta e da compreensão da nossa multidimensionalidade e da existência de outros planos. Porque nós vamos então realizar experiências e vamos ver outros planos, vamos ver pessoas que desencarnaram e vamos começar a compreender realmente que existe algo a mais. O medo da morte ele não é eliminado totalmente, e eu acredito que nem seja bom que esse medo seja eliminado totalmente, mas ele deve ser substituído pela compreensão. E aqui está o papel da educação, né? A educação ela é muito importante para que nós compreendamos as coisas e eliminamos as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos problemas através então do conhecimento. Né? O conhecimento vai clarear tudo isso. Bom, então o segundo então é o medo da morte, que a gente pode eliminar o medo da morte. Outra coisa, acessar, então, voltando a falar da dimensionalidade, que nós falamos no primeiro tópico, acessar outros planos da realidade. Né? Isso é muito legal, porque além de você, quando tiver uma experiência fora do corpo, você ser capaz de se dar conta que está consciente além deste corpo físico, identificando a sua multidimensionalidade, você também tem a possibilidade de adentrar planos de existência que estão além deste plano físico aqui. Este plano físico, ele é como que uma casca externa, vamos dizer assim, da multidimensionalidade. Mas as dimensões, elas vão indo gradualmente cada vez mais profundo, mais para dentro, vamos dizer assim, porque essa questão ela é vibracional, ela não é
linear, né? Então você vai, digamos, adentrando a vibrações cada vez mais sutis. E a nossa vibração física aqui, ela é a mais externa de todas. Então quando a gente vai adentrando a vibrações mais sutis, nós vamos nos dando conta de outros locais que existem. Os livros do André Luiz, de Chico Xavier, como O Nosso Lar, e toda a sequência ali do André Luiz, eles exemplificam muito bem essa questão dos planos espirituais, onde você vê ali planos com densidades diferentes, onde você vê planos como o que é conhecido como umbral, que são planos mais densos, carregados com as nossas próprias culpas, né, com os nossos medos, enfim, a pessoa que está ali naquele local está purgando seus próprios erros, seus próprios medos, né? Ele está carregado com suas próprias dificuldades e por isso está num plano tão denso. Aos poucos ele vai progredindo a planos melhores enquanto ele vai compreendendo que as coisas são diferentes, que as coisas precisam mudar, que aspectos que ele pensava apenas físicos não são o caminho correto, vamos dizer assim, né? Então, aos poucos, ele vai sutilizando e vai adentrando a planos maiores. A gente vê, por exemplo, o Nosso Lar, que é um local um pouco mais sutil já. É um plano superior? Não, não é. É um plano bem denso ainda, o Nosso Lar, né? Bem próximo à Terra. Mas, aos poucos, você vai sutilizando. A gente vê uma parte do livro do André Luiz, onde a mãe dele precisa densificar o corpo astral dela para poder visitar ele ali no nosso lar, porque ela está num plano já um pouco mais elevado. Então a gente vê que existem planos. E através da projeção astral, nós podemos adentrar a esses planos e conhecer esses locais. Tá? Quando a gente começa a experimentar essas diferentes vibrações, esses diferentes locais que existem, a gente vai então ficando cada vez mais impressionados com tudo isso que está além daquilo que nós enxergamos apenas com os nossos sentidos físicos e o quanto existe para ser explorado. Bom, o outro tópico é o encontro com pessoas que já se foram, né? Esse é um outro objetivo interessante, um outro benefício que tem da própria prática da projeção astral, é que você está adentrando naturalmente a uma vibração aonde nós vamos encontrar seres desencarnados. Esses seres desencarnados, muitas vezes eles estão tanto quanto perdidos ainda nos seus próprios pensamentos. Um exemplo legal é aquele filme Amor Além da Vida, onde a pessoa que morreu, ela está num plano que é um plano, digamos que, muito bonito, perfeito, legal para ela, mas é tudo criação mental dela. Ela está vivendo aquele plano enquanto ela ainda não se dá conta da existência dos planos reais de existência, né? Então a gente vê pessoas que ainda estão presas aos seus pensamentos, às suas manias, etc. Né? Então a gente pode ver essas pessoas, a gente pode ajudar essas pessoas quando é possível e quando é necessário e permitido. A gente pode ver pessoas da nossa família que já passaram pela transição e nós então podemos entrar em contato, quando é permitido, também, com essas pessoas, falar com elas, ver como elas estão, e isso é extremamente reconfortante. Extremamente reconfortante. Conversava até com uma amiga, Cristiane, no nosso grupo aqui, que nós temos do nosso canal lá no Telegram. Nós conversávamos até sobre essa questão onde ela disse que foi visitar o pai dela, ver o pai dela que já havia desencarnado, e ela estava preocupada se ela estaria atrapalhando esse momento de transição dessa pessoa, porque se ela fica falando com ele, etc., ela pode estar atrapalhando. E é um assunto bem interessante, que até valeria um vídeo separado sobre isso, mas rapidamente, falando, a gente tem que respeitar realmente o momento da pessoa que está passando pela transição. Ela precisa deixar para trás tudo aquilo que ela vivenciou e seguir adiante, né? Então,
realmente a gente não pode ficar atrapalhando esse caminho dessa pessoa. Por outro lado, não existe problema de nós irmos visitar essa pessoa e ver como ela está. Se por um acaso essa pessoa não pode nos receber, é natural que os amparadores, então, não deixem esse contato acontecer. Mas se ele está acontecendo, é porque foi permitido este contato. Então nós podemos ver como está essa pessoa, podemos tentar ajudar de alguma forma se for possível, se não apenas matarmos a nossa saudade, retornarmos para o corpo, sabendo que essa pessoa continua lá no seu caminho do outro lado. Então, a possibilidade da viagem astral para ver pessoas que já desencarnaram, ela é bem legal, possível, fácil de fazer até. Basta você conseguir realizar a prática e ter uma boa concentração, um bom foco para ir até essa pessoa e, se for permitido, você estará em contato com ela. Eu sempre falo, né, do meu pai que faleceu. Eu já tive vários contatos com ele até o momento em que eu vi ele muito bem, com uma aparência de 25 anos mais ou menos, 20, 30 no máximo, mas eu acredito que uns 25, onde ele estava muito bem e já tendo uma vida muito diferente lá do outro lado. Então, a partir daquele momento, eu me senti muito bem e satisfeito, né, de ver ele daquela forma. Bom, continuando então, nós temos também a possibilidade do contato com guias, ou amparadores, ou pessoas, ou seres mais evoluídos, vamos dizer assim, que estão do outro lado. E isso é realmente muito interessante. Vale ressaltar que os nossos amparadores, eles nem sempre se mostram para nós para evitar que a gente crie aquela coisa tão comum que acontece, né, aqui, aquela idolatria, né, como se nós estivéssemos perante a um mestre, a um guru, etc., e nós começássemos a idolatrar aquela pessoa. Então, nossos guias, muitas vezes, eles não se aparecem por causa disso. Eles querem manter uma distância para realizar um bom trabalho conosco e não criar esse sentimento de apego, de idolatria, de dependência. É tudo que eles não querem, essa questão da dependência. Eles querem que a gente aprenda a caminhar com as nossas próprias pernas, né? Mas é possível, sim, a gente ter contato com os nossos guias, é possível nós termos contato com seres mestres, seres evoluídos, para termos aprendizados. E isso realmente é muito interessante. Eu tive contato com o meu amparador, eu chamo ele de Ananda, que foi o nome que ele me passou. Eu tive vários contatos com o Ananda, ele mesmo explicou algumas coisas e também me deixou claro essa questão de que não quer essa questão de dependência, etc., né? E por isso ele não aparecia para mim. Então eu falo de experiência própria, essa questão, eles realmente preferem que nós caminhamos com as nossas próprias pernas e, se precisar, realmente eles estão ali para nos ajudar. Mas, enquanto isso, é bom que a gente passe por alguns perrengues e aprenda algumas coisas. Mas é uma possibilidade, tá? Outra, nós estávamos falando agora há pouco da questão da morte, né? Então, essa compreensão da perda, né? Essa compreensão de que a gente não está realmente perdendo alguém, né? A gente está realmente tendo um momento de afastamento que é duro para todo mundo, que é o momento onde a gente está lidando com apegos, né? A gente está apegado àquela pessoa, e aquela pessoa quando parte, fica aquele sentimento realmente bastante difícil de lidar, né? A gente sabe que existe uma distância aí, embora seja uma distância não tão grande quanto a gente imagine, né? É uma distância mais vibracional e que pode ser vencida através da projeção astral. Mas mesmo assim, claro que a gente sente essa dor da perda. E não é com a viagem astral que a gente vai eliminar completamente essa dor. Mas a gente vai aliviar muito ela. Porque quando a gente tem contato com aquela pessoa que já faleceu, a sensação é muito boa. A sensação de alívio, a sensação de tranquilidade aumenta muito. E a gente consegue passar pela dor do luto, pela perda, entre aspas, temporária que a gente consegue passar de forma muito mais tranquila, muito melhor.
Então, realmente, a prática da projeção astral com a intenção de ter contato com as pessoas do outro lado, ela é muito consoladora e faz um bem danado, né? Eu me lembro que uma das últimas vezes que eu estive com meu pai, eu chorei muito, porque eu estava com saudades dele. Eu já não via ele há um ano, mais ou menos, depois da morte dele, até um pouco mais disso. E quando eu vi ele, a nitidez, a perfeição da pele, do olhar, o sorriso dele, nós nem chegamos a conversar. Ele apenas olhou para mim, sorriu, aquela perfeição que eu vi ele, muito mais novo, muito bem, muito alegre. E ele veio e me deu um abraço. E naquele momento eu realmente me emocionei muito a ponto de voltar para o corpo, mas voltei com aquela sensação muito boa. Então faz muito bem realmente. Outra coisa, a assistência. O assistencialismo é algo que que é um dos objetivos da viagem astral, que eu considero um dos mais importantes, né? Fora a questão do aprendizado, porque eu sempre digo e repito que não adianta a gente querer ajudar se nós não estamos bem. Não adianta nós querermos ajudar se nós não estamos bem, né? Então, eu acredito que, primeiro de tudo, a gente deve aprender a trabalhar conosco mesmo, com nossas energias, nosso autoconhecimento, os nossos medos, enfim, nos trabalharmos. Então, quando nós tivermos as nossas primeiras projeções, procurar trabalhar conosco mesmo, tentar nos entender, tentar entender as experiências, aquilo que vem para nós, enfim, uma busca de conhecimento. Isso eu acho fundamental, tá? Mas o assistencialismo, ele é uma prática muito utilizada pelos amparadores conosco, porque realmente tem muita gente que precisa de auxílio do outro lado, que está presa nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias manias, nos seus próprios condicionamentos e não consegue se libertar. E o projetor astral, que tem uma densidade uma densidade maior do que o amparador, tem uma possibilidade de acessar essa pessoa com mais facilidade. Então os operadores nos utilizam para esse tipo de auxílio, tá? E isso é importante. Também auxílios em locais de guerra, em locais densos que estão precisando desse auxílio, nós podemos fazer esse auxílio através da projeção astral. Tem um livro do projetor Bruce Moen, muito bom, onde ele narra, por exemplo, que ele estava de carro vindo para casa e ele ouviu no rádio um ataque à bomba lá nos Estados Unidos, né, terrorista, um ataque num local lá, que morreu várias pessoas, enfim, e ele naquele momento ele sentiu que ele poderia ajudar através da projeção astral. Ele foi em um determinado local e ali ele se concentrou e ele saiu do corpo e foi lá auxiliar no resgate de várias pessoas. Ele pegava essas pessoas e levava elas até um centro de recuperação, né? Ele era auxiliado, ele era orientado a isso, e então ele pôde ajudar várias pessoas. Isso é muito importante, pessoal, e isso é fundamental também. Mas eu gosto sempre de reiterar que para realizar auxílio, você precisa também estar bem. Obviamente que você não precisa esperar para fazer auxílio somente quando estiver super bem, super harmonizado, etc. Não é isso, né? Não é isso. Porque senão você vai sempre ficar protelando para realizar esse tipo de auxílio. Não. Você tem que auxiliar, se colocar à disposição dos amparadores para sempre que for necessário, que eles precisarem, você possa então realizar o auxílio. Mas também ter um cuidado para não ficar com aquela ideia fixa de eu tenho que auxiliar, eu tenho que auxiliar, eu tenho que auxiliar, né? E não trabalha suas energias, não trabalha você mesmo e acaba criando mentalmente determinadas situações, tá? Então é preciso um equilíbrio com tudo isso. Bom, continuando então, pessoal, mais um tópico, é a possibilidade também da recordação de vidas passadas, tá? Não que todos devam fazer isso ou precisem fazer isso. A recordação de vidas passadas é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque se nós esquecemos das coisas aqui, tem um motivo, né? De termos esquecido de muita coisa. E fuçar, às vezes, no passado não é legal, tá? Contudo,
essas experiências elas ocorrem muito em viagem astral, principalmente orientadas e amparadas para que nós nos conheçamos mais. Aí está a questão do autoconhecimento. E quando nós estamos nessa busca de autoconhecimento, nós nos deparamos com determinadas questões que a gente não consegue compreender do porquê que está acontecendo isso comigo, por que acontece determinada coisa comigo. E muitas dessas respostas podem estar nas vidas passadas. Então, nós temos a possibilidade de retornarmos a vidas passadas e procurarmos então ali a solução para determinados problemas. Eu, por exemplo, tive várias regressões durante práticas de experiências fora do corpo, que foram regressões patrocinadas de determinados momentos das minhas outras vidas que foram importantes para eu compreender melhor o meu caminho aqui. Tá? Então a recordação de vidas passadas é uma possibilidade também. Tá? Outra possibilidade também é você poder fazer a consulta dos registros acásticos, que a gente chama, que são os registros do universo, ou seja, tudo no universo que acontece está sendo gravado energeticamente. Né? Existe uma impressão energética de tudo o que está acontecendo. Então, através da projeção astral, nós temos essa possibilidade de regressarmos a acontecimentos passados para observarmos determinadas coisas. É fácil? Também não é assim. Não é algo tão fácil. Às vezes precisa de uma determinada autorização, vamos dizer assim. Tá? Não é que seja uma autorização, algo burocrático, não é isso. Tá? Mas às vezes tem determinadas coisas que não é para que nós vejamos, determinadas coisas que não são ainda para serem ditas aqui, trazidas para este mundo. Então, determinadas coisas a gente não consegue ter acesso de forma tão fácil. Mas nós temos a possibilidade de fazer essas regressões e ver determinadas coisas. Depende da vontade de cada um, da real intenção de cada um. Né? E isso é algo que vai depender muito mais da sua força de vontade real para realizar aquela experiência. Tá? Mas tem essa possibilidade também dos registros acásticos. Alguns dizem que, inclusive, é possível ver o futuro. Eu não sei se é possível, se eu nunca fiz uma experiência desse tipo indo para o futuro, porque eu acredito que o futuro são probabilidades que estão acontecendo a todo momento que a gente está realizando uma ação. Né? Eu acredito muito na força do presente. Né? O que passou, passou, o que está para vir é uma probabilidade, o que está acontecendo agora vai determinar tudo. Então eu acredito que o futuro ele possa ter diversos vieses e a gente pode, de repente, numa viagem astral, acessar determinados vieses de um futuro que não necessariamente possa acontecer, porque qualquer coisa pode acontecer no momento presente que altere o futuro. Né? Bom, outra coisa, o propósito de vida. Isso é outra coisa fundamental. Né? Por que nós estamos aqui neste mundo? O que nós viemos fazer aqui? Qual a nossa intenção aqui? Qual o nosso propósito de vida? Né? A projeção astral ela pode nos ajudar em muito também nessa busca de propósito, de entendimento, de compreensão, justamente porque a experiência fora do corpo exige autoconhecimento. E este autoconhecimento vai nos ajudar a compreender o nosso propósito aqui nesta vida. Então, um outro objetivo muito bom para se buscar com as experiências fora do corpo é essa compreensão do propósito de vida. E aí, eu indicaria a se realizar experiências um pouco mais, para quem já está um pouquinho mais avançado nas experiências fora do corpo, realizar as experiências com o eu superior, procurar chegar àquilo que a gente chama de uma expansão maior da nossa consciência, uma compreensão maior do nosso eu, da nossa multidimensionalidade. Isso é realmente algo fantástico que muda a vida de uma pessoa. Também é muito comum que nós tenhamos, com a prática das experiências fora do corpo, um aumento do nosso parapsiquismo, tá? Nossa paranormalidade. Quando a gente começa a praticar as experiências fora do corpo, é natural também que aumente a nossa capacidade de clarividência, né? A nossa capacidade de realizar sonhos lúcidos, nossa capacidade de ter retro e pré-cognições, ou seja,
e intuir coisas futuras, né, como eu estava dizendo antes ali, dentro das possibilidades, e também de ver determinadas coisas que a gente determinadas coisas do passado, né? Então a gente tem esse aumento do nosso parapsiquismo devido às práticas das experiências fora do corpo, até porque a gente está mexendo com as nossas energias, trabalhando muitas energias para ter essas experiências. Então, naturalmente, com esse trabalho das energias, os nossos chakras vão se alinhando e nós vamos tendo também outras experiências parapsíquicas que vão acontecendo. O mais comum de todos é melhorar a nossa clarividência, né? A gente começar a ter determinados lances de clarividência. Que mais? A maturidade do nosso despertar espiritual, né? Isso é outro fato muito importante dentro do desenvolvimento com as experiências fora do corpo. Nós vamos nos tornando mais maduros, porque nós vamos começar a ver as coisas pela experiência. E aí que está algo muito importante, pessoal. Alguém vai lá e te diz alguma coisa sobre determinado assunto esotérico, né? Você toma aquilo ali como uma verdade, porque é uma autoridade que está dizendo, né? Sei lá, cascão astral, como tem por aí, entre outras coisas. Você toma aquilo ali como uma autoridade e diz assim, não, se aquela pessoa está falando, deve ser verdade. Contudo, quando nós começamos a realizar as nossas experiências, nós vamos começar a ter contatos com determinadas coisas e nós vamos dizer, não, para aí, não é bem assim, tem alguma coisa diferente aqui, tem alguma coisa diferente acolá, aqui não é bem o que foi dito, aqui, né? E assim a gente vai aprendendo a ter uma maturidade maior em relação à espiritualidade, compreendendo que determinadas coisas não são bem como nos são ditas, né? Existem muitos mitos por trás de determinadas verdades espirituais que não são bem assim. E quando a gente começa a experimentar, a gente começa a derrubar esses mitos. A gente começa a ver que as coisas não são bem dessa forma. Tem pessoas que dizem, não, a viagem astral é perigosa porque você pode morrer ou alguém vir e entrar no seu corpo. E aí, com a prática, você vai vendo que não existe nada disso, que é uma grande bobagem, né? E assim, nós vamos tendo maturidade para questionar as verdades que estão sendo colocadas e crescer espiritualmente sem ficar dependendo que outro nos diga o que é real, que outro nos diga o que é verdade, né? E isso é muito importante. Nós vamos tendo maturidade, então, consciencial. E, por fim, pessoal, deixa eu largar aqui o papelzinho. E, por fim, o que eu queria deixar por último, né? É, então, aí um objetivo mais, vamos dizer, mais físicos. Vamos lá, vamos dizer que seja assim. Que é a nossa possibilidade de nós conseguirmos nos defender astralmente, defender energeticamente, tá? Nós estamos a todo momento trocando energias. Nós entramos em um ambiente, nós sentimos a energia daquele ambiente. Nós encontramos uma pessoa, aquela pessoa vai emanar energia para nós enquanto ela conversa conosco. E nós vamos receber essa energia e podemos assimilar ela ou nos defender daquela energia. E através da prática das viagens astrais, nós começamos a ter uma percepção maior das nossas energias, uma compreensão maior das nossas energias. E então, quando nós entramos em determinados ambientes, nós vamos sentir aquela energia e nós podemos então nos proteger, nos blindarmos contra aquela energia. Nós estamos conversando com alguém e aquela pessoa pode estar nos vampirizando naquele momento, sem querer mesmo, sem objetivo de fazer isso, mas ela está muito carregada. E aí ela vai conversar contigo, ela sente a tua energia boa, ela descarrega os problemas dela em ti, e aí você assimila aquilo e fica mal e ela sai super bem, né? Então nós podemos aprender a nos defender dessas energias através das práticas da projeção astral. E assim nós podemos nos blindar mais,
nós podemos saber a hora certa de receber energias, a hora certa de esterilizar energias, a hora certa de nos protegermos dessas energias, enfim, essa possibilidade de ter uma vida energética mais saudável, né? E isso é muito importante, principalmente para pessoas que têm essa capacidade muito grande de ser uma esponjinha, né? De assimilar e receber energias, e aquilo lhe faz um mal danado, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com a viagem astral, é natural que a gente trabalhe nossas energias, que a gente perceba as energias e comece, então, a nos blindar e saber, né, reconhecer tudo isso. Então, aqui eu deixo para vocês algumas das possibilidades e benefícios que nós temos com a prática da viagem astral, do porquê eu deveria fazer essa prática, né? Mas também fica claro que não é uma panaceia, não é que você vai fazer as experiências fora do corpo e a sua vida vai mudar espiritualmente, etc, etc. Não. É um trabalho de formiguinha, um trabalho lento, devagar, você vai reconhecendo as coisas, é um trabalho de autoconhecimento que tem que ser feito devagar, mas que pode realmente mudar a sua vida. A viagem astral é uma ferramenta, como diversas outras ferramentas espirituais, com a diferença de que com a viagem astral você tem a possibilidade de experienciar por si mesmo as possibilidades do mundo energético, extrafísico, etc. Então, eu considero a viagem astral uma das ferramentas mais importantes do caminho de qualquer espiritualista, porque realmente vai te dar essas possibilidades de mudanças muito concretas e mais aceleradas do que em determinados outros caminhos, né? Quando a gente fala em grandes escolas iniciáticas, todas elas têm um pouco sobre viagem astral, falam sobre esse assunto, porque é um assunto fundamental. Desde lá do Egito Antigo, quando o iniciado precisava, no último momento da sua iniciação, ser colocado num sarcófago e fechado lá dentro daquele sarcófago, e dali ele precisava deslocar-se para fora do seu corpo e entrar em contato com os deuses egípcios e de lá trazer informações, desde lá a gente vai vendo a importância que a viagem astral tem no caminho de um espiritualista, né? Então, fica aqui este meu vídeo falando um pouquinho sobre os benefícios da viagem astral, ou do porquê a gente precisa fazer viagem astral, e da importância que é essa temática. Fica a cargo de cada um se acha que deve ou não praticar. Existem muitas ferramentas ótimas de trabalho consciencial, né? A viagem astral é uma delas. É isso aí, pessoal. Fica aqui este vídeo. Agradeço imensamente todos aqueles que estão colaborando aqui com o canal, com o Apoia-se, com o Pix, estão dando uma força para que esse canal possa cada vez ficar melhor. Fica aqui então o meu agradecimento e paz profunda para todos vocês. Até o próximo vídeo.